muito boa noite. Estamos de volta para mais um especial entrevista. Na edição de hoje vamos falar sobre saúde preventiva, os avanços que têm sido dados no setor da saúde em Angola. Para tal temos como convidado Domingos Cristóvão, é doutor em saúde pública, é especialista também em ginecologia e obstetrícia, já foi diretor provincial da saúde no Kwanza Norte, a município, e também já teve outras responsabilidades no setor da saúde. Como disse, chama-se Domingos Cristóvão, frequentemente tem também feito comentários sobre as mais diversas preocupações do setor da saúde. Doutor Domingos Cristóvão, muito boa noite, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para falarmos hoje sobre saúde preventiva e muito mais. Boa noite, caro Alberto. Boa noite a todos que nos assistem em casa, na diáspora e em tudo que é nas redes sociais também. Muito bem, doutor. Queremos exatamente começar por aí. Como estamos em termos de saúde pública? Que desafios o país ainda enfrenta? Bem, precisamos primeiro hierarquizar o que é saúde preventiva. Portanto, saúde preventiva são todos os métodos relacionados com a prevenção da doença, a prevenção das complicações, reabilitação e etc. E ela está dividida em 5 níveis. O primeiro nível é a saúde primária, prevenção primária, que são todas as ações, atividades que visam o não surgimento da doença. A saúde, aqui vamos voltar, porque é onde está o nosso foco. Prevenção secundária são todas aquelas ações que visam encontrar no meio de uma população supostamente saudável, diferenciarmos, identificarmos os doentes. Portanto, são os rastreios. A saúde, prevenção terciária, são todos os métodos que visam, portanto, uma vez encontrados doentes no seio de uma população supostamente saudável, vão fazer o tratamento para poder prevenir as complicações. Doutor, e já que está a olhar para uma ideia de hierarquizar, gostava de perceber quem é que intervém neste primeiro momento da saúde preventiva do nível 1, como falava, por exemplo? Portanto, nós temos o sistema de saúde de Angola classificado em 3 níveis. O nível primário, que são os cuidados primários de saúde, que estamos aqui a referir os centros, postos de saúde, até o hospital municipal, todos sob a responsabilidade do município. Aqui estão 2 níveis de prevenção. Portanto, a prevenção primária, que eu disse, que visa a prevenir que as pessoas não fiquem doentes, e a prevenção secundária, que são os rastreios. No segundo nível de atendimento, que são os hospitais provinciais, que é do nível provincial, sob cuidado ou sob tutela do governador provincial, estão os níveis a seguir. Portanto, o terceiro nível de prevenção ou prevenção terciária, que estão relacionados diretamente com o tratamento que visa, então, evitar as complicações de determinadas doenças. Eu vou dar um exemplo para que a gente consiga ter mais ou menos uma noção. Quando nós queremos, por exemplo, prevenir que as pessoas não apanhem sarampo, então nós teremos aqui a possibilidade de, primeiro, ensinar as crianças a lavarem as mãos, as crianças não se encontrarem com outras que tenham a doença e vacinar, portanto, a prevenção específica. Essas 3 ações vão fazer com que a criança não apanhe a doença. Mas pode ser que uma das crianças tenha o sarampo, então nós vamos buscar naqueles que contactaram, aquelas crianças que contactaram esta que está doente, para podermos fazer o rastreio. Quem são aqueles que têm a doença? Nós estamos a falar aqui de prevenção secundária.
E aquelas que eventualmente tenham a doença passam para a prevenção terciária. O que é que vamos fazer? O tratamento dessa criança, portanto, os cuidados para que essa criança não venha a adquirir uma pneumonia, que seria uma das complicações, ou a cegueira, outra complicação do sarampo numa determinada criança. Neste caso, doutor, para este acompanhamento todo exige a intervenção de outros setores, outros atores da vida pública, porque, por exemplo, a fazer este segmento das pessoas com quem esta criança teve contacto, não estaríamos só a falar do médico, não estaríamos só a falar do enfermeiro. Aí estaríamos a falar, por exemplo, dos pais, dos irmãos, das outras crianças que estão nas creches, para aqueles que frequentam as creches. Aí vamos ter que falar também com as educadoras infantis que estão nessa situação de cuidar das crianças. Então, estes todos são ainda de prevenção secundária, primária e secundária. Mas eu dizia que ainda existe uma terceira prevenção, portanto, que são os tratamentos. Se suponhamos que a criança venha a ter sequelas, ou seja, não se conseguiu a prevenção primária, não se conseguiu a prevenção secundária e a prevenção terciária não deu efeito e a criança tenha sequelas, então precisa ser reabilitado. Aí nós estamos a falar da prevenção quaternária. Portanto, aí existe a última, ou o último nível de prevenção, que é a quinquenária. Esta prevenção surgiu, portanto, nos debates em que, nos anos 2020, surgiu a Covid e quase 20% dos envolvidos ou dos infectados foram profissionais de saúde. Então, aqui, a prevenção quinquenária visa, essencialmente, o uso de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, bem como a redução da carga horária para evitar a exaustão dos profissionais de saúde. Esses são os 5 níveis de prevenção. Portanto, qualquer doença pode se enquadrar nessas 5 prevenções, ou esses 5 níveis de prevenção. Agora, o grande nosso foco é o nível primário. Exatamente. Este é o foco. E como é que... Qual é hoje a nossa realidade? Hoje o angolano está mais virado para a prevenção ou para o tratamento da doença? Portanto, aqui as duas coisas andam em simultâneo. Aquelas situações, ou aqueles municípios onde os habitantes têm grande conhecimento, portanto, aqui na prevenção primária também influencia as determinantes sociais de saúde. Estamos a falar do quê? A educação das pessoas, portanto, dos pais, o conhecimento que os pais e os arredores possuem, no sentido, por exemplo, de um pai que tenha bons conhecimentos de saúde, provavelmente vai verificar o calendário vacinal da criança, vai se preocupar com a alimentação da criança, com a higiene da criança. Já outros pais ou aquelas famílias desestruturadas, portanto, em que o pai é a criança vive com o avô, a mãe também não vive com a criança, têm esses desafios no sentido de verificar se a criança completou corretamente o calendário vacinal. E ao não completar o calendário vacinal, aí surgem vários problemas. Um deles é o surgimento de determinadas doenças imunopreveníveis que nós temos vindo a registrar por todo o país. Nomeadamente o sarampo, a poliomielite, o tétano, a meningite, a raiva, etc. Portanto, todas aquelas doenças que as crianças podem acometer logo nos primeiros 5 anos de vida, por falta de imunização, estão relacionados com a fraca cobertura que às vezes é registrado em determinadas localidades onde as crianças, portanto, não completaram o calendário vacinal. Dr. Domingos, qual deve ser aqui a intervenção do Estado neste desafio de prevenção e não tratamento? Porque fala que a prevenção deve começar em casa, mas como levar as pessoas a esta cultura de prevenção
para a doença e não do tratamento, porque o que se diz muitas vezes é que as pessoas, quando chegam ao hospital, já em estado preocupante. Exato. Como é que o Estado deve agir nesse sentido? Portanto, aqui... Pode obrigar, como acontece em outras realidades, ou impor? Duas estratégias são importantes. A primeira estratégia é captar todas as mulheres grávidas a aderirem às consultas pré-natal. Portanto, quando a jovem mulher ou a mulher adulta adere às consultas pré-natal, ela vai adquirir conhecimentos durante as consultas que lhe permitam valorizar a vida da criança e ter conhecimentos sobre o posicionamento da mãe perante a vida da criança durante os primeiros 5 anos. Portanto, se eles conseguirem adquirir esses conhecimentos, provavelmente a mãe primeiro já vai saber que o parto terá que ser feito numa unidade sanitária e aí começa o ciclo de vacina. Portanto, aí apanha a criança, é administrada polio 0, portanto, as outras todas doenças, as outras todas vacinas que são necessárias, como BCG contra a tuberculose, a polio contra a poliomielite e outras, difteria, coqueluche. Portanto, essas primeiras vacinas, ela começa logo no primeiro dia do nascimento. E aí a senhora ou a mulher leva um cartão na qual está um calendário vacinal. Portanto, esse calendário vacinal vai ser cumprido porque ela adquiriu conhecimentos durante os 9 meses de gravidez e vai ter a possibilidade de saber que nesta unidade sanitária tem vacinas disponíveis, gratuitas na rede primária, para que ela possa levar a criança de 2 em 2 meses até completar 1 ano, que ela vai completar o primeiro ciclo de vacina e depois tem os reforços até os 5 anos. Doutor, esse é o primeiro aspecto do Estado. Esse é o caso para a saúde da criança, mas de forma geral, como é que, e o doutor falava, por exemplo, da questão da Covid-19, rapidamente foi possível mobilizar as populações para a prevenção, para os cuidados a ter com esta doença? Como é que não se consegue, por exemplo, erradicar doenças como a malária e todas as outras que fazem parte do dia a dia do angolano? Portanto, a questão da malária é um aspecto diferente, porque ainda não temos a vacina disponível para todos os países. Apesar de estar já disponível no mercado mundial, mas nós ainda não o adquirimos. Brevemente, segundo conversas adiantadas do Ministério da Saúde, a vacina brevemente chegará em Angola. Mas o aspecto da malária está relacionado com 2 grandes determinantes. Primeiro, o saneamento básico. Portanto, nós temos aquilo que nós chamamos em epidemiologia criadouros de vetores. Portanto, estamos a falar das latas, estamos dos charcos, dos pântanos, as drenagens a céu aberto, enfim, todo um conjunto que possibilita, portanto, o crescimento de vários mosquitos, que, dentre eles o Anopheles, que é o produtor ou transmissor do plasmódio para o corpo humano. Mas nós temos outras doenças que são imunamente preveníveis. Por exemplo, falei da poliomielite, falei do sarampo, falei da coqueluche, da difteria. Qual é o grande empenho aqui do Estado? É a disponibilização dos antígenos na rede primária. Portanto, isso acontece. Se nós fizermos uma ronda pelo país, quase todos os centros de saúde dispõem de antígenos. Essas vacinas existem. Agora, o grande desafio, às vezes, tem sido a reposição do estoque. Portanto, a reposição do estoque do nacional para o provincial é sempre posto, portanto não há esse problema. O grande problema às vezes, ou o desafio recai sobretudo no nível provincial para o nível municipal, onde às vezes há uma ruptura de estoque por questões de redistribuição das vacinas. Está-se a fazer o investimento necessário para, por exemplo, os cuidados primários de saúde? Existem, sim. Nós tivemos durante muito tempo a gerir municípios.
Portanto, aqui recordar, eu geri o município do Quilambaquiaxo, geri o município do Belas, e existe aquilo que nós chamamos de cadeia de frio. Portanto, a cadeia de frio está relacionado com os equipamentos capazes de conservar as vacinas, o pessoal que deve monitorar a vacina, que deve aplicar, e bem como as próprias vacinas, porque em todos os centros de saúde são distribuídos esses antigênios e a população simplesmente precisa aderir aos centros de saúde para poderem vacinar os seus filhos. Okay. Há uma vacina de rotina, há uma outra estratégia que é a vacinação de busca ativa, portanto, equipas dirigidas pelas direções municipais de saúde deslocam-se a umas determinadas áreas onde eventualmente se notifique ou se identifique uma baixa cobertura, e então essas pessoas vão nessas zonas e fazem a vacinação dessas crianças em forma de equipas avançadas. Muito bem, doutor. E porque é doutor em saúde pública, eu lhe pergunto em termos de políticas para a questão da prevenção das doenças, dos cuidados primários, como é que estamos? Se temos uma política pública funcional para aquilo que é hoje a questão das doenças em Angola? Portanto, as políticas existem, estão bem zizadas e elas são implementáveis. Portanto, o facto de essas existirem, há determinados desafios que estão relacionados, como eu disse atrás, pelas determinantes sociais de saúde. Uma delas é a educação dos pais. Esse pode dificultar a cobertura da vacinação. A outra determinante tem sido, às vezes, a distância para os locais de portanto, de tratamento ou da aquisição das vacinas, por exemplo. E se estas políticas existem, por que de tantos doentes nos hospitais? Por que das enchentes que se registram diariamente, doutor? Portanto, as enchentes enchentes não estão relacionadas com as doenças imunopreveníveis. Estão relacionadas com as doenças infecciosas que não são imunopreveníveis. Por exemplo, doenças diarreicas. Estão relacionados com a falta de água, a higiene das pessoas, a falta de saneamento básico. Portanto, esses três determinantes podem produzir até 60% dos doentes que vão às unidades sanitárias. O outro aspecto está relacionado com a grande produção de mosquitos, portanto, vetores que nós falamos, que também produzem grande parte dos doentes que vão a unidades sanitárias. Se nós fizermos uma estatística, entre 40% a 60% dos doentes que vão aos cuidados primários de saúde estão relacionados ou com doenças diarreicas agudas ou com paludismo. Então estamos aqui a dizer que o investimento devia ser feito, por exemplo, no setor ambiental. Básico, a questão ambiental acaba sendo o parente pobre deste desafio. No saneamento básico é onde deve-se investir mais para que possamos ter uma população com acesso à água superior a 95%, uma população que tenha um saneamento básico adequado, que tenha um acesso à habitação condigna acima de 90%, porque nós temos, por exemplo, casas de construção não ervanária, mas uma construção débil, uma construção precária. Portanto, casas de lata, casas de pau a pique, casas de adobe, casas de papelão. Portanto, aqui não há saneamento básico, não tem água canalizada, não tem... Então, essas determinantes são as que mais produzem doentes para as unidades sanitárias. Portanto, nós temos, sim, algumas vezes... crianças com doenças imunopreveníveis, como, por exemplo, ao longo dessa semana nós tivemos registros de crianças com sarampo no UIS, tivemos crianças com poliomielite na província de Benguela. Isto está relacionado, sobretudo, com as fracas coberturas vacinais. É este também, digamos que, o caso, por exemplo, da cólera. Estarmos a registrar hoje ainda casos de cólera tem muito a ver com a falta de saneamento. Falta de saneamento,
a construção de latrinas, nós temos várias pessoas que ainda defecam ao ar livre e então essas fezes defecadas ao ar livre são transportadas pelas águas da chuva, são transportadas por moscas, mosquitos, por ratos e outros vetores que depois de pousarem nessas fezes contendo vermes, micróbios ou vírus, bactérias e fungos, transportam esses micro-organismos para os alimentos ou para a água. E as políticas públicas neste domínio da saúde não estão, não têm em conta estes vetores todos, estas questões todas que está a levantar, doutor? Portanto, onde é que se está a falhar? Esta é a grande questão. A grande questão. Portanto, aqui eu gostaria de dizer que o setor da saúde é o último elo dessas doenças todas. Portanto, quando os outros setores falham, aí intervém o setor da saúde. A pessoa fica doente e vai ao setor de saúde. Por exemplo, se há cólera, é porque não há água. Não é o Ministério da Saúde, nem o setor da saúde que vai providenciar água à população. Portanto, é um outro organismo. Se há doenças diarreicas agudas, é porque o setor que está vocacionado à recolha do lixo não recolhe, não é o Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde pode, através dos seus funcionários, mobilizar a população, incentivar a higiene individual e coletiva, ensinar as crianças, sobretudo aquelas que frequentam a determinadas escolas, como, por exemplo, temos uma secção nas direções municipais da saúde que estão relacionados com a saúde escolar. Aí essas ensinam como as crianças devem lavar as mãos, a postura na escola, a ergometria, fazem a desparasitação. Esses aspectos estão relacionados com a saúde. Mas agora, limpar o lixo, recolha dos resíduos sólidos, limpeza das macrodrenagens, não estão relacionados com o setor da saúde. Há um outro aspecto que às vezes também recai sobre a saúde, no último momento, é, por exemplo, a questão da raiva. Portanto, quando é que nós temos raiva? Temos raiva porque não foram vacinados os animais. Os cães, gatos, macacos não foram vacinados contra a raiva e elas infectam-se com a raiva e acabam mordendo crianças. Doutor, aí nós temos que aplicar a vacina. Agora, um aspecto que é importante aqui. A vacina antirrábica animal pode custar $3-5. Já a vacina antirrábica humana varia entre $50 a $150. Portanto, onde é que é mais fácil? Por isso é que nós questionamos. Não é melhor olhar sempre para a questão da prevenção, que acaba por ser mais barata do que o tratamento? Exatamente. Só que essas questões não estão ligadas com o setor da saúde. O setor da saúde acaba sendo, portanto, vítima dessas falhas de outros setores que deviam realizar a sua atividade e não foi feito. Por exemplo, quando eu me refiro à raiva, estou a falar da veterinária, do Ministério da Agricultura, que deve vacinar os macacos, então, gatos e gatos. Estará a faltar, doutor, alinhamento entre estas instituições que devem trabalhar para a prevenção da saúde? Falou da raiva, nesse caso, do setor da agricultura, falou da questão das águas e saneamento básico. Estará a faltar cooperação entre estas instituições para a resolução destes problemas? Os grandes desafios estão relacionados não só com a colaboração, porque até o setor de saúde tem boas relações com esses, porque, por exemplo, a questão da raiva, nós, enquanto gestores do município de Belas, na altura, tivemos até que fazer colaboração, porque eles tinham pouco pessoal formado para vacinar, e até enveredamos em vacinar animais. Esta colaboração existe. Agora, depende do setor. O setor tem recursos, deve mobilizar os seus recursos para realizar a sua atividade. A saúde tem que ter seus recursos para mobilizar e realizar as atividades inerentes à saúde. Portanto, não pode ser o setor saúde a impor regras a um outro setor, porque todos estão relacionados com o mesmo eixo de coordenação. Há dados de quantos especialistas, por exemplo, em saúde pública o país tem para ajudar neste trabalho todo de prevenção?
Portanto, em termos de médicos especialistas em saúde pública, até porque eu fui o presidente do Colégio de Especialidade de Saúde Pública, temos menos de 200 médicos. Portanto, o país precisa formar mais médicos especialistas em saúde pública. Temos alguns mestrados em saúde pública, mas é uma coisa diferente. O mestre em saúde pública é diferente do especialista em saúde pública. O mestrado está virado para a docência e o especialista está virado para a atividade cotidiana de atividades de saúde pública. Portanto, nós precisamos incrementar assim fica difícil combater as doenças. Exatamente, assim fica muito difícil combater. Até porque nós, até os anos 80, 90, mesmo no ensino médio, nós tínhamos o técnico de saúde pública. Portanto, aqueles primeiros técnicos de enfermagem que se formavam em saúde pública. Hoje não existem. Portanto, já não temos. Então, há um déficit na formação de especialistas em saúde pública, quer do nível médio, quer do nível superior. Ok. Cerca de 200 especialistas em saúde pública, um número considerado ínfimo para a resolução dos vários problemas que o setor da saúde enfrenta. São estas as notas que foram há instantes avançadas pelo Dr. Domingos Cristóvão, com quem estamos hoje a conversar nesta especial entrevista. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para falar sobre vacinação, para falarmos também sobre esta, podemos assim considerar, boa nova que tem a ver com a vacina para o VIH-Sida. Fico por aí, voltamos daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte desta especial entrevista aqui na sua TV Girassol. Hoje estamos a conversa com o Dr. Domingos Cristóvão, é doutor em saúde pública, é médico ginecologista e obstetra. Dr. Domingos, antes do intervalo, falávamos das questões que têm a ver com o investimento que deve ser feito no setor da saúde para que se fale de prevenção de doenças e não tanto de tratamento. E nos últimos tempos, doutor, quero saber do seu comentário, já vamos falar da questão das vacinas, mas qual a sua opinião quanto aos investimentos que têm sido feitos no setor da saúde? Portanto, o setor de saúde deu um grande passo no quesito terceiro nível, ou seja, hospitais nacionais e hospitais gerais. Portanto, é um salto qualitativo, são grandes somas avultadas que foram feitas e está de parabéns Angola, porque reduz substancialmente aqueles gastos que eram feitos com as transferências, sobretudo da junta. Agora, feito esta atividade, feito esses investimentos, temos que ir na base, porque os investimentos agora têm que ser direcionados para os cuidados primários da saúde. Ora, se nós fizermos uma analogia... A marcha foi invertida, doutor? Portanto, havia necessidade de se realizar essas atividades. Neste momento, precisamos aumentar a orçamentação, aumentar as atividades todas para os cuidados primários de saúde. Por que digo isso? Porque nos cuidados primários de saúde está a vida cotidiana da saúde. Portanto, toda a saúde é feita no município. Aliás, a vida também é feita no município. É um slogan. É o slogan. Portanto, se a vida é feita no município, então os grandes recursos, quer seja humanos, quer seja materiais, quer seja financeiros, terão que descer para o município. E ao descer esses recursos, nós precisamos de ter também bons gestores, porque há uma questão que é importante salientar, é que pensa-se que o diretor municipal, por exemplo, pode ser qualquer. Não pode ser qualquer. O diretor municipal tem uma grande responsabilidade sobre o município. Ele que tem que identificar todos os focos de doença, tem que identificar todos os fatores epidemiológicos, ele tem que saber identificar, portanto,
todos os fenômenos adversos à saúde, todos os riscos de saúde, identificar, monitorar e fazer leitura adequada sobre as possíveis doenças que advêm daí. Já que fala, doutor, deixa-me acrescentar uma nota, por favor. Já que fala em responsabilidade, há um debate que muitas vezes é feito que tem a ver com a questão dos programas. E o setor da saúde também não está alheio aos outros em questão de programas. A forma como têm sido elaborados os programas para o país é a mais correta se olharmos para a questão da especificidade de cada zona, por exemplo? Os programas de saúde estão bem delineados. O cumprimento é que tem que ser adequado. Para o cumprimento ser adequado, nós precisamos ter, aquilo que eu disse atrás, quadros no município capazes de interpretar a leitura do programa, a sua execução, monitorização, no quesito, sobretudo, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito... Então falha-se na implementação? Na implementação no município. Eu vou dar um exemplo. Nós temos cadeia de frio. Cadeia de frio está relacionado com a vacinação, portanto, aquisição, conservação, administração e monitorização das vacinas. Se nós pegarmos num profissional qualquer da saúde, vamos supor que seja um analista, um farmacêutico, um fisioterapeuta, e colocamos como diretor municipal da saúde. E eu cinjo-me muito nisso. Esse nosso profissional não está vocacionado a gerir isto. Logo vai falhar. Por quê? Porque ele não vai interpretar bem onde é que está a população-alvo, qual é a população-alvo, qual é a cobertura adequada, como é que estão os parâmetros, as curvas relacionados com a vacinação, cobertura da vacina, e simplesmente vai cingir-se em fazer aquilo que não é da área dele. Este profissional tem uma equipa de trabalho. Esse profissional não está relacionado diretamente com o Ministério. Quem nomeia não é o Ministério, quem nomeia é a administração municipal. Logo, há uma falha. Portanto, o ideal é que o diretor municipal da saúde, o diretor provincial de saúde, também fossem nomeados pelo Ministério. Por quê? Porque o Ministério podia, por exemplo, pegar naqueles profissionais que estão relacionados a essa área para gerir a direção municipal. Porque a direção municipal é o exército. Eu daria, por exemplo, uma analogia com as Forças Armadas. O problema está no facto de serem, ou eles devem ser bons gestores, ou fundamentalmente bons técnicos, bons profissionais de saúde. Bons técnicos de saúde na sua área. Podemos ter um bom fisioterapeuta e não ser um bom gestor na área de cadeia de frio. Podemos ter um bom ginecologista e não ser um bom diretor municipal de saúde. O que está vocacionado, porque a área da saúde tem especialidades concretas. A gestão do município, da província, é da responsabilidade dos especialistas em saúde pública. Portanto, aqueles que fizeram... É ou devia ser? Devia ser. Portanto, em outros países é assim que se faz. No nosso, infelizmente, tem algumas lacunas. Eu já estive numa província em que o diretor municipal era licenciado em matemática. Outro município, o diretor municipal é licenciado em psicologia. Um terceiro município, o diretor municipal era licenciado em informática. Bom, eu não estou a ver quais são as possibilidades deles interpretarem bem indicadores de saúde. Não pode, não tem como interpretar esses indicadores. O que nós precisamos é um médico especialista em saúde pública capaz de identificar os problemas do município para que se resolva as questões do município. Portanto, quando ele disser que nós temos uma cobertura de 95%, ele tem que mostrar para o A mais B que foram imunizados, que fizeram as equipas de busca ativa, fizeram a monitorização, para poder se diminuir. Porque os cuidados primários de saúde são o prato essencial para a prevenção das doenças. Quando falha o município, a província e o nacional
se enche de doentes. Há instantes falou de farmacêuticos e outras especialidades. E nesta questão de farmácias, como é que o doutor se sente enquanto um profissional de saúde quando passa pelas ruas de Luanda e do país e de porta em porta, entre aspas, vê a questão de farmácias existentes espalhadas pelas ruas? Nós temos um setor relacionado... Qual é o indicador que se está a passar? Temos um setor relacionado com a atividade farmacêutica, é a direção de expensão. Portanto, todas as direções municipais, provinciais, o setor nacional, o central, temos inspetores de saúde. São os que respondem pelo licenciamento, portanto, pela vistoria das farmácias. Ora, durante muito tempo nós tivemos um decreto que dizia que as farmácias não podiam estar a menos de 500 metros uma da outra. E depois tínhamos outro decreto que as farmácias também não podiam estar próximo das unidades sanitárias públicas. Portanto, esses decretos foram revertidos e então há uma proliferação de farmácias. Agora, é preciso entender que os nossos inspetores também não são muitos. Precisam também ser formados, precisam ser sempre capacitados para poderem ir dia a dia, primeiro educando os proprietários das farmácias e aqueles que insistirem na ilegalidade, talvez serem administrados as suas sanções. Ao facto delas, de muitas dessas farmácias fazerem a venda de medicamentos sem uma receita. Existe. Esse não estará aqui a contribuir também para a automedicação? Sim. Há muitas farmácias que ainda vendem os medicamentos sem a receita médica. Mas é um desafio que nós temos no país, porque em todos os outros países, quem prescreve é o médico. Ora, nós não temos cobertura suficiente. Então, essa tarefa também foi liberalizada para a carreira de enfermagem. E nem sempre também a carreira de enfermagem é capaz de cobrir aquilo que falta para a prescrição. E então, como nós voltamos na outra determinante, que é, sobretudo, a educação das pessoas, não sabem, por exemplo, que uma automedicação é mais prejudicial do que não tomar até o medicamento, porque quando envereda para a automedicação, a pessoa está a enveredar-se num caminho, provavelmente, para uma falência renal, falência hepática, que vai lhe levar para uma hemodiálise frequente e não sei quanto mais. Então, esses aspectos são todos relacionados com, digamos, essa interferência de venda de medicamentos sem prescrição médica. E, aliás, não só são as farmácias que vendem. Nós, durante quase 10 anos atrás, víamos os medicamentos a serem vendidos na rua. Transforma-se num negócio rentável. Num negócio rentável, mas aos poucos... é apadrinhado este negócio rentável? Não, porque ela constitui perigo. Onde é que encontram os medicamentos? Constitui perigo. Se as unidades, depois, porque, e o doutor com certeza que ouviu muitos relatos, houve que no hospital não tem, mas na clínica ao lado, na farmácia ao lado tem sempre. O passeio tem. E, aliás, há relatos de profissionais que recomendam que vá para aquele espaço para nós temos um outro desafio, que é a guarnição das nossas fronteiras. Portanto, nós temos países vizinhos, que a nossa fronteira não é coberta ainda na totalidade. Portanto, também há uma entrada camuflada de medicamentos e outros insumos de saúde. Portanto, esses podem parar no mercado livre e às vezes são esses que abarrotam as farmácias que estão ao lado ou pelo menos na rua, ilegais, etc. Portanto, se nós enveredarmos nos medicamentos importados pelo Ministério da Saúde, há um controle cerrado e os verificadores têm tido a sua responsabilização
pelo setor. Então... Doutor Domingos, como é que se explica o ressurgimento de casos de poliomielite, de cólera e outras doenças que, a partida, de acordo com os especialistas, já não deviam fazer parte da nossa realidade? Portanto, o vírus da poliomielite é um vírus que existe na natureza. Ela é vista em forma de vírus selvagem. Portanto, quando nós queremos eliminar o vírus selvagem, nós precisamos ter o vírus vacinal nas crianças. Quando nós tivermos uma cobertura superior a 95% das crianças, essa cobertura vai fazer com que tenhamos duas lutas. A primeira luta é a imunidade coletiva, que as crianças vão adquirir para combater o vírus selvagem. A segunda é a imunidade individual de cada criança. Portanto, quando há uma falha na cobertura vacinal das crianças, então aquelas que não foram vacinadas, como dissemos atrás, acabam se infectando. Então são essas que volta e meia acabam fazendo com que tenhamos novamente alguns surtos de poliomielite, de sarampo e outras, porque elas não adquiriram a imunidade suficiente para combater o vírus selvagem. Aqui onde falamos mais uma vez, está portanto, a luta que precisa ser congregada entre o setor da saúde e as famílias, portanto, as mães, os pais, que precisam entender que uma criança só está livre dessas doenças quando ela completar o calendário vacinal. E as vacinas estão disponíveis nas unidades sanitárias. Nós aqui temos uma felicidade que o Estado angolano, portanto, investe bastante nas vacinas, compra vacina e disponibiliza as vacinas de forma gratuita para a população. Portanto, não precisamos recorrer a vacinas para uma ou outra vacina que é possível ter ruptura de estoque ou não existir no calendário vacinal nacional, mas as grandes endemias, epidemias, têm vacinas no programa alargado de vacinação. Já que fala em vacinas, como é que recebeu a notícia desta aprovação da vacina para o VIH-Sida, uma doença que faz parte da realidade mundial há mais de 40 anos, porque é só agora que avanços esta vacina poderá trazer para o combate a esta pandemia, portanto, conhecida como doença do século, não é? Estamos a falar do fármaco chamado lenacapavir, que é injetável. Portanto, ela não é uma vacina, ela é um fármaco que está vocacionado à profilaxia. Como é que ela funciona? Portanto, ela precisa estar dentro do organismo em circulação constante, no sentido de inibir que o vírus se replique no organismo. Portanto, ela não cria defesas, ou seja, não cria anticorpos no organismo para o sistema imunológico se defender de uma entrada de um vírus. Não é. Por isso é que não é uma vacina, é um fármaco que está vocacionado para reproduzir, portanto, criar no organismo uma concentração tal de forma que a pessoa que tiver contato com o vírus não tenha caminho de replicação do vírus. E, assim sendo, ela está direcionada para pessoas de alto risco ao contágio de HIV. Por exemplo, pessoas discordantes, serodiscordantes, onde um dos cônjuges é seropositivo e o outro não. Portanto, para que o negativo não contrai o vírus, mesmo tendo relações sexuais desprotegidas, ele precisa apanhar essas duas injeções anualmente. Portanto, uma semestral vai fazer com que a circulação deste fármaco no organismo esteja nos níveis desejados, de formas a impedir a replicação do vírus. Este processo, esse processo de profilaxia, já existia, só que existia em forma de fármacos, de forma comprimidos, portanto, orais, que precisavam ser tomados todos os dias. Este processo passou para... Está falando dos antirretrovirais? Antirretrovirais, exatamente. Portanto,
de profilaxia pré-exposição. Portanto, essas deixaram de ser como são diariamente, as pessoas acabam tendo preguiça por tomar todos os medicamentos. Então, conseguiu-se um primeiro, que era o GSK, que fazia 2 meses. Hoje, já a indústria farmacêutica conseguiu o lenacapavir, que pode ser feito injetável de 6 em 6 meses. Portanto, está vocacionado para casais discordantes, para trabalhadores do sexo, para homossexuais, para aqueles que eventualmente trabalham com risco de HIV, como, por exemplo, o caso dos médicos, analistas, cirurgiões, etc., que estão dia a dia que podem adquirir essa vacina e poder ser injetado no sentido de ter uma circulação desse medicamento na corrente sanguínea constantemente e vai fazer com que, se porventura tiver contato com um vírus de HIV, ela não tenha caminho de replicação. Mas cria imunidades, é isso? Não cria imunidade. Ela precisa ser... Criar imunidade significa que o lenacapavir precisava criar anticorpos que circulassem no organismo para, se eventualmente o organismo contactar com um vírus, e então detectar e criar o sistema de defesa para o destruir. Não é assim que funciona. A lenacapavir funciona no sentido de reduzir a possibilidade do vírus vir a replicar. Se o vírus não se replica no organismo, então o indivíduo não é infectado. Então não é uma vacina, doutor? Não é uma vacina, é uma profilaxia, um medicamento que faz parte da profilaxia. Não vai fazer parte do calendário vacinal, por exemplo? Não vai fazer parte do calendário vacinal. Vai fazer parte, se fizer parte do calendário vacinal, vai estar direcionado para essas pessoas que estão nesse grupo de risco que eu acabei de citar. Ou seja, não é um cidadão que acordou e decidir ir ao hospital e tomar esta vacina? Não é ainda assim. Até porque os preços estão em discussão. Esse medicamento já esteve a $28.000. Portanto, agora a discussão é transformar ele em genérico, para que todos os países soubemos que o HIV é, sobretudo, uma doença, um vírus que infeta bastante o sul global, né? Estamos a falar da América Latina, África, Ásia do Sul, e temos muitos países pobres que não são capazes de pagar $28.000. Então, está-se a falar em 25 a $30 por cada injeção. Estará o mundo mais próximo da cura da SIDA? Com esses estudos, é provável que esteja mais próximo de conseguir essa cura. Isso sim, é possível, e vamos esperar que nos próximos anos se consiga encontrar a vacina ou o fármaco de cura, para que nós possamos ter, então, um problema resolvido de saúde pública. Doutor, voltando a Angola, e porque estamos mesmo a nos aproximar do final desta entrevista, que desafios ainda o setor enfrenta para combater as várias doenças, já que o nosso tema principal tem que ver com a questão da prevenção? Os grandes desafios no setor saúde estão relacionados primeiro pela cobertura dos recursos humanos. Portanto, nós temos uma cobertura em recursos humanos muito fraca. Já melhoramos bastante. Portanto, os últimos concursos públicos fizeram com que quase umas tantas dezenas de milhares de profissionais de saúde tivessem acesso aos serviços de saúde. Esse é um aspecto. O segundo aspecto será, portanto, a qualidade dos nossos recursos humanos. Portanto, a qualidade dos recursos humanos também precisa ser iniciada na faculdade, ou seja, nas áreas de formação dos estudantes. Portanto, nós temos que ter professores capazes de ensinar bem, obrigar as pessoas a estudarem, para que nós possamos ter um produto não acabado, mas melhor qualidade quando ingressar à saúde ou ao setor de saúde. Quantos profissionais nós temos disponíveis para atender às enchentes que temos nos hospitais? Porque depois fala-se da questão que tem que ver, por exemplo, com a humanização dos serviços de saúde. Sim, não disponho de dados do total de recursos humanos, porque
nós temos vários, mas se nós cingirmos, por exemplo, na classe médica, nós estamos atingindo os 15 mil médicos a nível do país. Não só no setor público, mas como os que estão no setor público-privado e no setor privado. Estamos a rondar entre 15 mil médicos angolanos com mais 5 ou 4 mil estrangeiros. Portanto, estamos um pouco menos de 20 mil profissionais de saúde no setor, na carreira médica. Responde à necessidade? Não responde, porque nós precisamos de um médico para 1.500 habitantes. Nós estamos com um déficit grande ainda no quesito médico de família. Portanto, se nós tivermos um médico de família para cada 1.500 ou pelo menos 3.000 habitantes, nós poderemos resolver muito esses problemas que estão relacionados com a prevenção primária, por exemplo, com os cuidados primários de saúde. Portanto, esse é um desafio que nós podemos realizar. O outro desafio é, portanto, o aperfeiçoamento dos cuidados primários de saúde. Portanto, não se ganha guerra só com força aérea ou com marinha. Tem que ser com o Exército. E o Exército, no setor da saúde, são os cuidados primários de saúde. Portanto, nós precisamos ter muitos quadros capazes, com qualidade, nos cuidados primários de saúde, para poderem travar a grande avalanche que chega até ao segundo e terceiro nível. Porque se nós tivermos os quadros bem qualificados nos cuidados primários de saúde, nós vamos ter poucos doentes nos hospitais e vamos ter uma humanização, porque um dos aspectos também, além da própria qualidade da formação dos nossos técnicos, está relacionado com a grande demanda. Portanto, atender 50, 100 doentes não é a mesma coisa atender 50. O outro aspecto são as determinantes de saúde. Portanto, nós precisamos que o Estado angolano possa ter as determinantes sociais de saúde a funcionar para que desafogue a questão de saúde. Estamos a falar do acesso à água potável, estamos a falar do saneamento básico, estamos a falar da habitação condigna, da nutrição ou alimentação, porque também, ultimamente, nós temos muitas crianças desnutridas, temos doentes com tuberculose. Esses aspectos todos precisam para desafogar o setor da saúde e para que esses possam ser, então, aqueles que vão atender com humanismo e possam atender os pacientes com dignidade. Dr. Domingos Cristóvão, nós queremos agradecer pela disponibilidade e por ter atendido ao nosso convite enquanto profissional de saúde e esperar contar consigo em próximas oportunidades. Boa noite. Nós agradecemos e esperamos então que os nossos desafios aos poucos sejam removidos e para que nós possamos ter uma saúde melhor para todos. Tínhamos um slogan que é saúde para todos até 2000, mas esse slogan não chegou até nós, então vamos esperar que pelo menos até 2030 tenhamos uma saúde melhor para todo o povo angolano. Afinal, sonhar não é proibido. O Dr. Domingos Cristóvão foi hoje o nosso convidado, é doutor em saúde pública e médico ginecologista. A você que nos acompanhou, muito boa noite. Voltamos na próxima quinta-feira para mais um especial entrevista. Boa noite. Já sabe que amanhã, a partir das 7 horas, pontualmente, vai poder acompanhar o Manhã Girassol. Boa noite.